Palavra de especialista. Bom, voltamos aqui para o nosso Palavra Especialista de hoje. Eu estou conversando com o professor Remy Castione, da Faculdade de Educação da UNB. A gente está falando sobre a questão de instalar um chip no uniforme da garotada, dos estudantes do ensino médio, para possibilitar aos pais acompanhar a entrada e saída desses filhos da escola. Eu acho que eu precisava explicar melhor para o nosso ouvinte, porque é o seguinte: como é que funciona esse chip, né? Quer dizer, na entrada principal da escola vai ter uma antena de radiofrequência que vai ler as informações de cada chip cadastrado no sistema, né? Quer dizer, cada chip colocado ali no uniforme do garoto ou da garota, né? E quando o garoto ou a garota, o aluno, passa pelo equipamento, os dados são repassados a um computador e uma mensagem, através dessa antena, uma mensagem chega ao celular do pai, né? Exato. Quer dizer, é um sistema onde o pai fica, digamos, full time, quer dizer, ele abre o seu celular e vê se o menino, se a menina está na aula ou já saiu da escola. Quer dizer, essa é a forma de controle, né? Agora, só uma questão, só para terminar essa primeira parte, professor Remy. Os alunos podem entrar nas salas com tablets, celulares e equipamentos desse tipo, ou existe uma orientação de deixar fora? Bom, isso depende muito do regimento da escola. Cada escola. Cada escola. Tem algumas escolas que estimulam o uso dessas tecnologias, né? Eu particularmente não conheço muitas restrições com relação a isso. Inclusive também na própria sala de aula o professor pode vir a convencionar de que é proibido a utilização desses equipamentos. Agora eu queria dizer o seguinte, que essa informação é uma das que nós possuímos aí, talvez menos invasivas, né? Recentemente nós tivemos um caso muito mais, eu diria assim, preocupante, que foi a utilização de câmeras de vídeo nas salas de aulas. Isso ocorreu particularmente em escolas privadas, né? Sim. E eu praticamente não vi ninguém tecendo críticas a isso, né? Como seria isso, professor? Quer dizer, a mãe aciona o seu celular e vê uma imagem do filho ou da filha na escola? Na escola, exatamente. Nós já temos isso acontecendo em algumas escolas da rede privada. É mais invasivo, né? Muito mais. Eu, por isso, que considero essa informação do fato da presença do aluno extremamente... Não considero que ela seja depreciativa. E digo mais, quer dizer, isso vai ser utilizado proximamente para o controle da matrícula, né? Hoje já há uma tendência do Ministério da Educação, quando faz a contabilidade de quem frequenta hoje alguma sala no Brasil, há já uma previsão de fazer esse controle individual por aluno, o chamado educacenso por aluno, né? Porque isso é extremamente importante, inclusive para o planejamento da educação. Nós precisamos saber, de fato, todo ano, quando o Ministério da Educação divulga quantos alunos existem na educação básica, há sempre questionamentos por parte dos prefeitos. Por que isso é importante? Porque com base no número de alunos é calculado o valor do Fundeb, que dependendo dos estados ou dos municípios, há um repasse de recursos da União para os estados e dos estados para os municípios. Então, o controle da matrícula é extremamente importante. Tá certo. Agora, professor, vou fazer uma provocaçãozinha, hein? Me permita. Eu estava outro dia no meu carro ouvindo o rádio, eu sempre ouço o rádio no carro, e eu ouvi lá uma coisa assim: protesto dos médicos do Distrito Federal. Por que será? Então, médicos do Distrito Federal, né, do Sistema Público de Saúde, se revoltaram contra a instalação de um ponto eletrônico. Eles acham isso um absurdo, instalar um ponto eletrônico. Agora, eu fico pensando o seguinte: o professor Remy, qual a diferença entre um ponto eletrônico e esse chip? Ou seja, por que os médicos se revoltam contra uma coisa, me parece tão cotidiana, né, tão banal, não é? Por que eles se revoltam? Porque eles acham que é um controle excessivo sobre a atividade deles. O senhor concorda? Olha, os médicos são servidores, né, do Estado, prestam um serviço e são contratados para exercer uma determinada jornada, que em geral é de 20 horas, né? A informação de entrada e saída é um preceito da administração pública. Claro. Né?
Agora, não é porque existe o controle de que possam haver flexibilizações. Né? Como em qualquer empresa privada, né? As pessoas têm um compromisso de entrar, sei lá, às 7 da manhã e sair às 6 da tarde ou 5 da tarde, mas pode haver casos de flexibilizar essa jornada, ou se ausentar da jornada, é tudo justificável, né? Mas esses servidores foram contratados para exercer uma atividade num determinado período, né? Como também, por exemplo, os professores, se não estão no horário previsto para ministrarem aulas para os alunos, os alunos não terão aula. Não terão aula, né? Exatamente. E os pacientes que se dirigirem a um hospital não serão atendidos. Então, eu acho que nós vamos ter esse compromisso, o mesmo compromisso que nós temos com esse processo de ensino-aprendizagem, que eu digo que deve envolver os alunos, os professores, a direção da escola, os pais, né? Também deve envolver a população de um modo geral, né? E aqueles que prestam serviço à população. Professor Remy, o que eu percebo um pouco é que, obviamente o senhor é um homem da área de educação, está muito mais atualizado em relação a isso, mas eu ando percebendo que nessa questão pai, aluno, escola, a impressão que eu tenho é que os pais estão deixando os filhos deixando muito assim para serem formados na escola. Eu vejo muito pai falando assim, mas como? Eu coloquei nessa escola e vocês não fazem isso, vocês não ensinaram isso, ele não aprendeu. Ou seja, eu sinto que os pais muitos pais, eu vejo, eles estão se renunciando um pouco a esta participação na formação dos filhos, achando que a escola tem que fazer mais. O senhor concorda comigo? Quer dizer, nesse sentido, não é um conforto adicional para esses pais, essa questão do chip no uniforme? Quer dizer, ao invés do pai estar presente nas reuniões, sempre ali na escola, saber semanalmente o que está acontecendo, ajudar às vezes a uma solução para a escola, o pai não está se acomodando muito? Quer dizer, essa questão do chip não é uma forma de acomodação do pai também, não? Não, eu não entendo como acomodação. Agora, concordo com a sua opinião de que os pais estão transferindo funções para a escola que não são funções da escola. Exatamente. Inclusive, em questões elementares da formação da moral, né? Por que hoje nós estamos vendo tanta violência nas escolas, né? Se perdeu o respeito. Né? E essa é uma questão extremamente importante. Há uma renúncia de fato dos pais, né, em relação e transferem para a escola coisas que estão deixando de ser realizadas nos lares, né? Então há evidentemente toda uma desconstrução do núcleo familiar, a própria forma como hoje nós nos organizamos no dia a dia em casa, né? Quer dizer, os pais praticamente, eu falo por mim mesmo, né? Eu acho que isso deve ser uma realidade de vários outros pais. Quer dizer, nós não temos mais tempo para dedicar aos filhos, quer dizer, nós não temos, em geral, o tempo que nós temos é substituído pela televisão, né? E em geral, para não conversar, a gente pega e bota a televisão na sala, né? Então, antigamente, quer dizer, se nós olharmos como foi o processo de formação das sociedades agrária, né, a sociedade industrial, né, você vê que havia todo um convívio, né, no núcleo familiar, né, quer dizer, aquilo era um processo educativo também, quer dizer, os pais se sentavam à mesa com seus filhos, dialogavam sobre o que ocorreu naquele dia, né, esclareciam dúvidas, né. Hoje, em geral, quem faz isso é a televisão, né? Você pega e se alguém faz uma pergunta, você aumenta mais o volume para você não ter que responder. Então eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa é uma questão crucial da nossa sociedade nos dias de hoje. Nós precisamos enfrentar esse assunto e também acompanharmos o dia a dia das atividades dos nossos filhos na escola. É verdade. Eu acho que essa é fundamental. Eu acho que esse monitoramento, esse registro, né, que está acontecendo do pai receber uma informação, deve vir acompanhado de um compromisso de que ele, a cada 15 dias, tem que frequentar uma reunião lá na escola, assim, discutir com os demais pais como é que está indo o desempenho dos
dos seus filhos que estudam naquela escola, olhar os indicadores das escolas. Eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, hoje nós temos esse indicador que é muito singelo, que é o chamado IDEB, que permite identificar como é que está indo o desempenho da escola. Às vezes nós temos escolas muito parecidas, próximas, nas mesmas regiões, que têm desempenhos diferentes. Absolutamente distintos, né? Exatamente. E aí o que está fazendo essa diferença? Eu acho que não é tanto o indicador, né? Não é porque aquela escola tem nota 2,5, tem 4, não sei o quê. Não, por que está havendo diferença se a população é a mesma, que frequenta a escola, os professores são os mesmos, são formados às vezes nas mesmas escolas, têm a mesma carreira, têm o mesmo salário. O que está fazendo a diferença? Eu acho que essa é a grande indagação. Eu diria assim que a grande contribuição que esses indicadores recentes, né, desenvolvidos e popularizados para a educação básica revelaram é essa possibilidade de identificar essas diferenças. Afinal de contas, o que é que está acontecendo? Agora, professor, você acha que esse chip veio para ficar? Quer dizer, pensando assim, é uma tendência de ser, digamos, uma experiência piloto que pode ser bem sucedida e ir se ampliando até chegar um momento que nós vamos aceitar e tudo bem, é um instrumento positivo no sentido de contribuir para o funcionamento melhor das escolas, do desempenho dos alunos. Você acha que vai ser isso? Sem dúvida, eu acho que isso vai se aprofundar cada vez mais. Nós vamos necessitar, inclusive, para o planejamento das nossas políticas públicas, termos o real controle de quem de fato está nas escolas públicas do Brasil. Quer dizer, nós alimentamos diariamente uma Argentina. Nós fornecemos merenda escolar para 35 milhões de jovens, crianças no ensino fundamental. E se colocar as matrículas do ensino médio, que vai passar a ter merenda escolar e mais educação infantil, são 50 milhões. Isso é uma Itália. Né? Então é importante saber onde é que estão essas crianças, né? O que é que elas estão consumindo, né? Isso vai ser extremamente importante para o planejamento das ações no campo da educação, principalmente num momento em que nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação, onde a principal polêmica do Plano Nacional de Educação é elevar os gastos em educação. Elevar os gastos em educação para fazer o quê? Né? Então eu acho que nós precisamos exatamente ter informações confiáveis, né, para podermos de fato canalizar o gasto em educação para aquilo que tenha resultado sobre o processo de ensino-aprendizagem. Professor Remy Cascioni, muito obrigado pela sua contribuição, esses seus esclarecimentos que o senhor ofereceu aos nossos ouvintes. Quero agradecer muito a sua participação. Professor Remy Cascioni, da Faculdade de Educação da UNB, aqui de Brasília. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, que eu agradeço os ouvintes da Rádio Câmara. Até a próxima. O Palavra de Especialista teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Inimar Simões. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br. Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.